Neste vídeo, eu gostaria de abordar os excertos orquestrais de piano e celesta que eu considero significativos no repertório do século XX. Entre estes trechos orquestrais, certamente está o Petrushka de Stravinsky, compositor russo, que morou uma época na França, depois nos Estados Unidos. Ele definitivamente introduziu o piano para dentro da orquestra sinfônica. E a obra talvez mais famosa dele é o Petrushka, de 1911. O Petrushka foi concebido pelo compositor a partir deste momento que eu vou tocar para vocês agora, em seguida, aonde ele estava compondo e ele não sabia ainda que peça seria essa, e de repente ele começou a tocar no piano essa parte. E daí por diante, e de repente surgiu na cabeça dele este personagem chamado Petrushka, que é um boneco do Teatro dos Bonecos, e Stravinsky imaginou esse personagem que é um boneco que de repente fica vivo, né? E ele então passa por uma série de aventuras, ele fica apaixonado, né? Ele mostra o caráter dele, ele de repente fica vivo, né? Então essa ideia de um personagem bastante excêntrico surgiu então na cabeça do Stravinsky, e a partir desse momento, né, que eu toquei no piano, que depois vocês vão ouvir, surge então a concepção de todos os outros personagens e concepção da história desse balé, e ele então escreve essa obra que se tornou talvez a obra mais famosa do século XX. Todas as orquestras apresentam essa peça e muitas vezes até chamam um grande pianista solista para tocar dentro da orquestra. Então, como eu disse, o teor técnico, musical desse trecho orquestral é muito sofisticado. A dificuldade técnica é de um nível elevado, é uma peça virtuosa que o pianista precisa ter absoluto domínio técnico pianístico.
excerto para piano que eu gostaria de demonstrar para vocês é do mesmo compositor, Igor Stravinsky, que faz parte da Sinfonia em 3 movimentos. Esta obra foi escrita em 1945, então a linguagem do compositor evoluiu bastante. Neste período, ele pendia para a linguagem do neoclassicismo, ou seja, ele recorria às formas, às linguagens da época barroco e clássica e introduzia algumas das formas, das texturas, das maneiras de escrever daquele período, só que com certeza utilizando os ritmos e os elementos harmônicos e melódicos da primeira metade do século XX, do modernismo, né? Então a parte de piano aqui, ela é parte estrutural, como se ela fosse um baixo contínuo de um concerto grosso, né? No primeiro movimento, o piano participa em vários momentos. Ora, ele toca figuras extremamente rítmicas junto com outros instrumentos. Aqui o compositor mistura técnica de sobreposições de tonalidades, técnica de clústeres que ele utilizava no decorrer de toda a vida dele, e também ele recorre às linguagens como prelúdio e fuga. Vou demonstrar o primeiro trecho onde o piano faz batidas ásperas, brutais, junto com outros instrumentos de orquestra, e aqui esse trechinho ele exige um senso de ritmo muito aguçado para que o pianista fique firme e que ele possa executar exatamente o que está escrito, contando corretamente e estando junto com os demais instrumentos. Na parte central deste primeiro movimento da Sinfonia em 3 movimentos, Stravinsky vai então desenvolver essas linguagens que eu relaciono com o período barroco. Esses 2 trechos que eu vou mostrar em seguida, eles são polifônicos, como se fossem prelúdio e fuga. A linguagem aqui é contraponto, onde tem 2 temas que interagem e se entrepõem. E o segundo trechinho mais lírico parece um prelúdio polifônico. Aqui certamente nós podemos perceber essa referência que o compositor faz ao estilo barroco. No terceiro movimento, o piano também tem participação muito intensa, a linguagem aqui é muito complexa, o piano faz parte do conjunto de orquestra e ele interage o tempo todo com vários instrumentos, ele faz parte estrutural, ele estrutura todos os outros instrumentos ao seu redor. E aqui, a partir do número 170 do terceiro movimento, nós temos então uma fuga, que o piano tem um diálogo com harpa e com trombone. Então, eu vou demonstrar essa fuga para vocês. A dificuldade do pianista consiste aqui em justamente saber fazer música de câmara com outros instrumentos orquestrais. É uma linguagem bastante peculiar, ele utiliza esses 3 instrumentos.
que têm esse conjunto em comum, e eles então conversam dentro dessa fuga entre si, piano, trombone e harpa. Aqui segue a parte de piano. O próximo trecho que eu gostaria de demonstrar para vocês faz parte da peça de Leonard Bernstein, que é um compositor americano, e nesta peça ele desenvolve linguagem jazzística. A peça é escrita para jazz band, porém o nome desta peça, Prelude, Fugue and Riffs, remete também às formas do período barroco, que é prelúdio, fuga and riffs. Riff é um termo em inglês americano, né, que refere a um motivo melódico que se repete várias vezes, como se fosse uma improvisação. Então, o piano não participa no prelúdio e no fuga. O prelúdio é para instrumentos de metal, a fuga é para conjunto de saxofones, e depois no terceiro movimento o grupo inteiro toca. Então, o que é interessante aqui, que o Bernstein escreveu então essa obra em 1949, né? Justamente ele criou essa peça no mesmo período que Stravinsky criou a Sinfonia em 3 movimentos, e Stravinsky também estava naquela época explorando a linguagem de jazz. Então aqui a linguagem pianística, ela é uma linguagem de jazz, é um jazz escrito. É uma parte extremamente virtuosa, onde o piano introduz esse tema de improvisação, e depois os outros instrumentos vão improvisando em cima. Então a parte exige um nível técnico bastante elevado, um preparo rítmico também muito sólido, e exige um virtuosismo próprio para esta linguagem. O próximo excerto de piano vai ser também de Leonard Bernstein, e de 1940, a música dele que ele escreveu para balé, chamado Fancy Free. É um balé em várias cenas, e o Zesp chegou a gravar essa peça, né, para os CDs da coletânea das músicas de Bernstein. Então vocês podem verificar, tem no Spotify, tem no YouTube disponível. O piano aqui participa o tempo todo. Aqui é uma linguagem que junta a Orquestra Sinfônica Grande com o Jazz Band, que está inserido dentro desta Orquestra Sinfônica Grande. No primeiro movimento que eu vou demonstrar, um trecho de piano, tem uma dificuldade de realmente se entrosar com o restante de orquestra, porque todos os
e outros instrumentos participam nesse diálogo que o piano vai tocando, né? Então a questão do encaixe aqui dentro do conjunto é bastante complexa. Então o pianista que vai executar essa parte, ele precisa ter muita experiência de tocar com outros instrumentos, com vários outros instrumentos, né? Porque é música de câmara, só que dentro do contexto de uma orquestra grande. É uma parte extremamente rítmica, que exige domínio absoluto de piano, um nível técnico bastante elevado também. Na cena 5, tem também um momento que fica só batida da caixa, junto com alguns instrumentos de cordas na orquestra, e piano no meio dessa cena. Ele faz, então, toca esse trechinho solo, que também é uma linguagem jazzística, e piano fica em evidência, né? Então, um momento muito especial desta cena. Na parte final, na cena 7, o piano ocupa também um papel de destaque. No final desta música, piano executa um trecho grande, onde o pianista demonstra o domínio da linguagem de blues. É um trecho em destaque, onde o piano fica sozinho, só acompanhado pelas batidas de alguns instrumentos de percussão e algumas intervenções dos instrumentos de metais, de cordas, e é um trecho que ocupa parte bastante central deste movimento. Falar dos excertos orquestrais de piano e não mencionar algumas grandes obras de música brasileira seria impossível, porque os compositores brasileiros dos séculos 20 e 21 também utilizavam piano, celesta, cravo na orquestração das suas peças grandes e que se tornaram peças bastante importantes e conhecidas no mundo inteiro. O primeiro trecho que eu vou abordar é de compositor brasileiro Almeida Prado. Ele escreveu música para o filme mudo de André Savage, de 1928, que o filme ele mostra cenas de Paris dos anos 20. E então John Nashville encomendou para o Almeida Prado música para acompanhar este filme. E Almeida Prado então escreve vários trechos orquestrais
para acompanhar o filme mudo que vai passando no telão e a orquestra inteira fica acompanhando essas cenas. Almeida Prado foi compositor muito importante na escrita para piano, né? Ele produziu muitas obras importantíssimas, como famosas Cartas Celestes dele, várias sonatas para piano e várias outras peças. Na linguagem dele, ele utilizava bastante técnicas tonal, atonal, politonal, sobreposição de tonalidades, né? Então, nessa peça, particularmente, o que me chamou a atenção quando eu participei, tem um momento que a orquestra inteira para e Almeida Prado escreve, então, um tango à la Stravinsky para acompanhar determinadas cenas que estão passando no telão naquele momento do filme, né? E quando eu toquei na orquestra essa peça, o próprio Almeida, ele conversou comigo e disse que eu podia apresentar essa peça até independentemente da orquestra, como uma peça para piano solo. Então, a dificuldade aqui é compreender a linguagem do Almeida, que é bastante complexa. Não é um tango qualquer, é um tango à la Stravinsky. Então, é um tango áspero, sarcástico, tem clásseres, é uma linguagem muito peculiar. E, então, a dificuldade é realmente compreender essa linguagem de Almeida Prado, né, que faz referência a um compositor que morava na França naquela época, que criou grandes peças para piano, né, e também o pianista aqui fica completamente sozinho no meio da orquestra, tocando durante uns 5 minutos esse trecho que eu vou demonstrar para vocês.
Próximo excerto de piano faz parte de uma peça do outro compositor brasileiro muito importante, chamado Mozart Camargo Guarnieri. E essa peça, Flor do Tremembé, foi escrita em 1937 para um grupo de 15 solistas. E é um chorinho camerístico. Aqui, Guarnieri recorreu à orquestração com a intenção de incluir os instrumentos que são fundamentais para o choro, e piano é um destes instrumentos. Além de piano, tem reco-reco, chocalho, tem cavaquinho, tem saxofone, tem clarinete, flauta e alguns instrumentos de cordas e de metais. Fagote também, dos sopros, que é muito importante para o choro também. Então, parte de piano aqui é uma obra curtinha, né? E ela é feita em 3 partes, e a parte central contrasta as partes rítmicas do início e do fim. E então, na parte central acontece esse trecho de piano que é mais lírico, é tipo uma seresta, uma modinha, só que no estilo de Guarnieri, que é uma linguagem muito interessante, cheia de cromatismos no acompanhamento, com um tema que vai surgindo por cima desse diálogo harmônico que acontece no meio. É onde o pianista também fica bastante evidente em meio a toda aquela orquestra, né? E os músicos da orquestra vão acompanhando neste momento o pianista. Próximo excerto de piano é da peça que chama Bachianas número 2, do talvez compositor brasileiro mais importante, que é Heitor Villa-Lobos. Essa Bachiana foi escrita em 1930. E o quarto movimento das Bachianas é uma tocata com a parte de piano que imita essas engrenagens do trem. Esse quarto movimento das Bachianas número 2, que tem nome de Trenzinho Caipira, se tornou talvez uma composição orquestral mais querida do público brasileiro e no exterior também, ela é bastante famosa. Foram feitos vários arranjos para conjuntos diferentes depois, para o piano solo, para banda, e existem inúmeras transcrições com coral cantando junto com acompanhamento de alguns instrumentos, enfim. Essa parte eu considero como uma das mais difíceis em termos técnicos, que já foi escrita para piano na orquestra. Eu vou demonstrar para vocês esse trecho que representa um nível de dificuldade muito elevado. Eu costumo utilizar esse trecho tocando como parte dos meus estudos técnicos do dia a dia, porque é um trecho para realmente esquentar, né, antes da gente começar a estudar qualquer outra coisa. Ele pode ser utilizado, esse excerto de piano, como um pequeno estudo de técnica.